Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma live do Praticadamente. E o nosso convidado especial de hoje é advogado, terapeuta, professor conceituado, admirador das ideias de psicanálise de Wilhelm Reich, além de especialista em leitura dos pés, que, na realidade, já fez aqui no Praticadamente uma live falando sobre a personalidade através das leituras dos pés. E quem é? Nada mais, nada menos que o nosso colega aqui, Irmo Neto. E o Irmo hoje vai nos apresentar um tema um pouco polêmico, né? Que muitos dizem, mas é o uso terapêutico dos psicodélicos. Na realidade, é as pesquisas, né, do uso terapêutico dos psicodélicos. E aí, ficou curioso? Então, fica aqui conosco, que já o Irmo vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, só gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no Instagram, no Spotify, no YouTube, Facebook e também no WhatsApp. Sigam praticadamente e compartilhem. Irmão, agora eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. É uma imensa honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito do pessoal do Praticadamente, da ideia do canal. Eu abracei isso com uma força incrível, porque eu acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo. E eu escolhi para hoje trazer um pouquinho sobre psicodélicos, né? Os psicodélicos tiveram um boom em 1950, 1960. Em 70 ele começa a ser proibido, some, as pesquisas ficam paradas, né? E agora, de 2000 para cá, retomaram as pesquisas e, graças a Deus, hoje, nós estamos num cenário onde os psicodélicos estão com grandes pesquisas inclusive com bastantes neurocientistas brasileiros e pesquisadores brasileiros, né? E com promessas fantásticas para um futuro bem próximo. Tá? Dentro dos psicodélicos, vale a pena ressaltar o seguinte: o uso de qual foi a minha ideia de estudar psicodélico primeiro? Quando eu fiz o curso com o Antônio Carreiro, ele falava muito da ayahuasca e que ele tinha feito um estudo sobre a ayahuasca e a hipnose, mostrando que existia uma relação do transe hipnótico com o estado alterado da ayahuasca. E eu achei aquilo muito, muito interessante. Eu fui atrás dessa pesquisa, depois fui atrás de outras pesquisas com ayahuasca e parou por aí, né? Em 2016, isso. 2017, parou por ali. Em 2020, surge no Netflix um documentário chamado Fungos Fantásticos. E quando eu assisti esse documentário, eu tomei consciência dos fungos, né, dos cogumelos, né, e vi que assim, não era um hábito meu, né, na minha alimentação, incluir cogumelo. E eu vi a importância de incluir, né, fungos, cogumelos, na sua alimentação. Né? Existe o reino vegetal, existe o reino animal e existe o reino fúngico, que é o reino dos cogumelos, que tem proteínas, muitas vezes, que são mistas entre a proteína animal e a proteína vegetal. É uma proteína que, para a gente, é interessante e necessária. E nesse documentário também falava sobre a psilocibina, o cogumelo mágico. Né? E isso me despertou muito a atenção. Né? E eu fui atrás de pesquisas sobre psilocibina e descobri que no Brasil estava sendo
um campo muito grande e promissor de pesquisas com a psilocibina, né, porque é nativo da nossa flora, e também sobre o óleo de cannabis, né? E no óleo de cannabis, por exemplo, nós temos o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista reconhecido internacionalmente, né, que trabalha dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, que hoje está desenvolvendo um trabalho incrível, não só com a psilocibina, mas também com a cannabis, né? E mostrando resultados fantásticos da cannabis com relação a quem tem epilepsia e tudo mais. E quando você começa a tomar conhecimento das pesquisas e o que elas estão abrangendo, é impressionante, é uma coisa que eu não tinha noção. Tá? E muita gente acho que também não tem. Aí, eu falando sobre isso com a minha família, tal, um dia uma sobrinha minha falou assim, tio, você já assistiu Nove Estranhos? Tá no Amazon, no Prime, desculpa. Falei, não. É Amazon Prime. Falei, não. Ela falou assim, então assiste. É uma ideia que você estava falando outro dia. E eu fui ver, era um spa onde a mulher administrava psilocibina ou LSD para 9 pessoas e promovia a melhora dessas pessoas. Né? E eu achei a ideia daquilo incrível. Mas eu falei, será que isso já existe no mundo? E aí eu fui atrás de saber se já existiam lugares assim, que já estavam acolhendo pessoas e usando os psicodélicos para tratar essas pessoas. Eu não achei ainda um lugar que tenha 100% liberado isso, mas a tendência é essa. Aquilo lá está mostrando um futuro muito próximo da gente. Nós, como terapeutas, a gente tem que estar antenado com isso. Por quê? Eu fui atrás, hoje, de alguns dados para trazer para vocês. Né? Que nem o termo psicodélico foi criado por um psiquiatra em 1957, né? Foi Humphrey Osmond. E o que significa o termo psicodélico? O que torna a mente manifesta. Tá? Então, foi um termo criado dentro da psiquiatria, né? E é um termo muito aceito hoje, tanto no meio não acadêmico, como fora, como dentro do meio acadêmico. Tá? Albert Hofmann foi o pai do LSD. Né? E esse cara é que começa uma grande parte da história dos psicodélicos, começa com ele, porque ele trabalhava na Sandoz, ele estava produzindo um medicamento para ajudar as mulheres depois do parto, né? E acaba se deparando com LSD. Na época, a pesquisa não foi para frente, depois ele acabou tendo um insight, voltou a produzir LSD e caiu um pouco na mão dele. E ele sentiu um bem-estar muito grande, ele sentiu uma sensação diferente, e aí ele resolveu experimentar uma dose maior, né? E aí tem toda a jornada dele nisso. E aí ele conta para todo mundo o que aconteceu, começa, aí assim, a Sandoz não sabia o que fazer, começou a produzir o LSD e mandar para psiquiatras, para pesquisas, para saber o que ela poderia usar. E assim começa o uso dos psicodélicos no mundo, né? Dentro da psiquiatria, para ver o que dava. Então, o primeiro a entrar no mundo da medicina com força é o LSD. Quando o LSD começa a ser as pesquisas e começam a ver os benefícios do uso do LSD, principalmente com transtornos de ansiedade, N outros transtornos, um repórter, um empresário americano, vai para o México e acaba descobrindo a Maria Sabina, que usava os cogumelos mágicos como ritual, um ritual de cura, né? E ele se encanta com aquele ritual e com o cogumelo mágico, pega uma amostra e manda para o Albert Hofmann,
que sintetiza a psilocibina em laboratório, leva para Maria Sabina toma o remédio, a droga sintetizada e fala que tem o mesmo efeito, né, que tem a mesma alma. E aí começa também a pesquisa com a psilocibina, né? No decorrer disso, o que acontece? Toda droga, né, pode ser usada como arma. Então, a CIA, né, começa a perceber o quê? Quando ela dava LSD ou psilocibina para os soldados, eles deixavam de acatar ordens. Então, elas falaram, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos dar isso para o exército inimigo, né? Porque daí os comandantes não vão conseguir controlar o exército deles. Beleza. Só que no tentar fazer isso, um grupo que estava estudando essas drogas também começa a liberar essas drogas para os amigos. E isso acaba tomando conta da sociedade americana na década de 1960, 64, né? 68, que é o levante hippie, que está tendo a guerra do Vietnã, e aí começa um monte de jovem a falar que não vai para a guerra, não querem ir para a guerra. E eles culpavam quem? O LSD e o cogumelo. Então, vem o governo americano e isso é perigoso. E aí começa toda a história dos perigos do uso de substâncias alucinógenas que a gente conhece até hoje. Tá? Então, ela some, assim, essa droga é jogada para o esquecimento, né? As pesquisas param e fica em latência até 1995, quando começa a ser retomado por alguns pontos, e em 2000 aí já começa um pouco mais forte, 2010, então, já começa a pegar fogo de novo, né? E agora, na época de pandemia, assim, explodiu as pesquisas. Por quê? Os psicodélicos, né? Quando a gente fala de psicodélico, a gente vai ter que falar de 3 classes. A gente tem que falar os naturais, os semissintéticos e os sintéticos, né? Que nem os naturais, a gente tem a psilocibina, o LSD e a ayahuasca, que é o dimetiltriptamina. Dos semissintéticos, nós temos o... Não, minto. O LSD é semissintético. A mescalina, que é um cacto, né, que é méxico. Nós temos a dimetiltriptamina, que é o DMT, que é a ayahuasca, e o cogumelo, que é a psilocibina. E o sintético, que é o MDMA, né, que seria o êxtase. Então, essas 4 hoje são as que estão tendo mais pesquisas no mundo, sendo que o MDMA já está na 3ª fase, que é testes com humanos, nos Estados Unidos, e com certeza vai ser aprovado até o final desse ano o uso. Porque foi já comprovado que ela tem um efeito muito grande para pessoas que sofrem, né, de estresse pós-traumático. O Pentágono hoje está em cima disso, porque ele tem muitos veteranos de guerra que têm esse transtorno e ele quer começar o tratamento. Então, hoje, o MDMA está na vanguarda de ser aprovado. Tá? Óbvio que vai ser mais o uso dentro da psiquiatria, ou seja, vai ser controlado, né? Médicos vão poder usar, mas já é um grande avanço. Eu trouxe para vocês uma tabela que eu achei muito interessante. Quando a gente fala de drogas, né, a gente está falando de cocaína, maconha, LSD, metanfetamina, cafeína, né? Cafeína é uma droga, né? Álcool, tabaco, tudo isso é uma droga, né? E, por incrível que pareça, tem uma tabela, se vocês procurarem toxicidade dos psicodélicos na
no Google, vocês vão achar essa tabela. Nessa tabela, ela mostra o grau de risco daquela droga para a pessoa e para os outros, né? Então, esse grau de risco é alto, e quanto alto para ela ou para ela e para os outros. O álcool, ele é extremamente nocivo, ele está com 72 pontos de 80, né? Então ele é o mais nocivo, e ele atinge tanto a pessoa que toma como os outros que participam da vida dela. A cocaína está com 27 nessa escala. A cannabis, 20. Tá? O êxtase, 9. O LSD, 7. E o cogumelo, né, que seria o cogumelo mágico, 6. Então, perto do álcool, é absurdo, né? 6 para 72. Então, até agora, não existe relatos de overdose de LSD ou de psilocibina. Em todos esses anos de pesquisa, né, de 1950, mesmo a parada, não tem relato de overdose. Né? Isso é muito legal. Também não causa dependência. Só que isso não quer dizer, né, como todas as drogas, que não tenha um grupo de risco. Pessoas que têm, por exemplo, tendências à esquizofrenia, dependendo do que ela for usar, ela pode desencadear o seu primeiro surto. Né? Ainda mais se tiver uma bad trip, que seria uma viagem ruim. Porque o cogumelo, quando você toma, ele vai trazer à tona, né, não só o cogumelo, mas também o LSD e o MDMA, eles vão trazer a diferença, eles vão trazer à tona dores que você resolveu tampar, né, que são os traumas. Vai trazer de volta. Então, se você não estiver preparado para lidar com aquilo, pode ser uma coisa bem catastrófica. Né? Por isso que hoje eu estou até fazendo um curso dentro aqui no Brasil. Eu estou fazendo, nós temos alguns órgãos já que estão se despontando, né? Nós temos o NEIP, né? Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Nós temos o Instituto Faneiros, né? Que é do Eduardo Steinberg, que é o que eu estou fazendo o curso, né? E nós temos também a APB, Associação Psicodélica do Brasil, que foi criada em 2015, né? E dentro dessa Associação Psicodélica do Brasil, isso que eu queria deixar para vocês divulgar aqui, e tem se vocês entrarem lá, vocês vão poder baixar de graça essa cartilha, é que aqui eu estava com um desfoque, mas chama-se Introdução ao Uso de Psicodélicos em Psicoterapia. Né? Essa cartilha foi feita por Sandro Rodrigues e está lá disponível para download, tem 106 folhas e descreve muita precisão todos os psicodélicos que são em estudo, e traz muita informação útil para quem quer se aprofundar no assunto. Tá? Alzheimer, por exemplo, câncer, o uso de psicodélicos para pessoas com câncer, né? O uso do psicodélico para pessoas que estão com dependência química, para quem tem TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Uma dos grandes benefícios dos psicodélicos é criar novas conexões neurais, expandir as conexões neurais, né, que já existem. Então, eles possibilitam que a pessoa veja por um outro prisma o que ela está passando, o que facilita muito o processo terapêutico. Né? Inclusive, num dos estudos que eu estava
lendo, a pessoa que estava falando, ela comparou o uso do psicodélico com a dissolução do eu, né? Então, quando você toma um psicodélico, há uma dissolução do eu, e essa dissolução do eu possibilita o alter ego, né, que seria o super-eu, a ter contato direto com a id, que é o isto, né, que seria o corpo. Então, você consegue ver de fora esses conflitos entre a pulsão do instinto e as repressões morais, né, porque o eu está de fora. Então, ele consegue olhar o que está de errado ali. E, assim, as pesquisas e as teorias estão avançando demais nisso, né? Sim, tem estudos favoráveis, mas sim, com relação à depressão, com relação a suicídio, sim, tem muitos estudos já comprovando a eficácia dos psicodélicos com esses transtornos, tá? Oi. Existe alguma contraindicação para algum tipo de doença ou esses psicodélicos eles podem ser usados para qualquer tratamento na realidade, né? Então, isso é uma boa pergunta. Hoje, os psicodélicos só podem ser usados, né, por profissionais da medicina ou por pesquisadores, tá? Não está disponível ainda para nós, terapeutas, tá? Tá só para esse grupo, e em casos especiais, ele já está sendo usado em algumas pessoas, tá? Mas tem que ter aí todo um embasamento científico para poder usar. Então, as pesquisas estão evoluindo, né? Existe sim restrições, né? Como, por exemplo, pessoa que tem históricos de esquizofrenia, como eu falei, pessoas que já têm históricos, por exemplo, de doenças mentais severas. Não, assim, hoje, mesmo as pessoas que se dizem saudáveis, corre o risco de, durante o uso, né, mesmo sendo recreativo, ter o seu primeiro surto psicótico. Então, assim, existem pessoas que podem usar e não acontecer nada, e existem aquela pessoa que pode usar e pode dar ruim. Eu falo que é igual o transe hipnótico, né? Eu tenho áudios de auto-hipnose no meu canal do YouTube, né, que está disponível lá para quem quiser ouvir. E, assim, foi feito para ajudar as pessoas. Mas eu tive relato de um caso de uma pessoa que foi fazer e ela teve um ataque, né? E depois desse ataque, ela teve que procurar ajuda e tudo mais. Hoje está muito bem, mas ela assustou com a mudança que ocorreu depois de ouvir o áudio, né? Ela queria voltar ao que ela era e não dava mais. A mente que sabe com nova ideia não age ao tamanho original. Então, ela teve que se acostumar com essa nova realidade que ela acabou descobrindo fazendo um áudio de auto-hipnose. Ela achou que era inofensivo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai buscar. O que a gente está buscando? Né? As pessoas confundem muito hipnose com relaxamento. Hipnose não é relaxamento. Hipnose é uma ferramenta que você está usando para o seu bem-estar, mas não é relaxamento. Então, acontece. Então, os psicodélicos acontecem a mesma coisa, em que pese ter uma baixa toxicidade, em que pese não ter relato de overdose, óbvio que você tem que ter muito cuidado se você resolver usar. Né? Você tem que estar ciente do que você está usando, por que você está usando, o ambiente que você está usando. Né? Os neurocientistas hoje, principalmente que estão trabalhando com os estudos dos psicodélicos, eles estão trabalhando tudo isso. O ambiente, né, sempre é um lugar seguro, com 2 terapeutas, né, ou um terapeuta e um psicólogo, né, ou geralmente um psicólogo e um médico, durante todo o período,
que a pessoa toma. Todos os dados são registrados. Existe põe música, quarto escuro, quarto luz acesa, luz de vela. Tudo isso está sendo testado para saber qual o melhor meio para administrar aquilo para ter o melhor resultado. Mas assim, os resultados que eles estão tendo hoje são extremamente promissores. Eles falam que os psicodélicos, né, estão na psiquiatria como a bomba atômica estava na época da Segunda Guerra, entendeu? É um divisor de águas. Por quê? Os remédios atuais, né, que são os hipnotrópicos, eles causam dependência. As pessoas têm que usar diariamente. E, às vezes, não usa um só, usam 2, 3, né, um coquetel de remédio. O uso dos psicodélicos, primeiro, é de 3 a 5 doses só. Ou seja, só isso. E depois acabou. Então, é um tratamento que dura 3 meses. Hoje, os protocolos, né, estão sendo mais ou menos nessa faixa, de 3 a 5 meses, onde tem um acompanhamento da pessoa antes dela tomar, depois que ela toma a primeira dose, depois que ela toma a segunda dose, depois que ela toma a terceira dose. E depois, pós o uso. Então, é muito legal o que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando já em formatando uma metodologia de protocolo. Então, no caso de quem usa medicação controlada, essas pessoas não estão fazendo parte dos estudos ainda. Tá? Por quê? Eles estão pegando pessoas que têm o problema, mas não estão tomando medicação. Exatamente para não misturar. Tá? Por quê? Quando você está fazendo um teste científico, você tem que ter menos interferência possível para você saber se aquele resultado é válido ou não. Então, quem toma medicação hoje controlada, recomenda-se não fazer uso, né, de psicodélicos. Tá? Como também se recomenda, gente, é assim, vamos colocar o álcool. Quem toma remédio controlado pode beber? Não. Se você perguntar para qualquer médico, não beba. É a mesma coisa. Né? Então, quem toma remédio controlado não pode usar psicodélico. Ô, Irmo, não pode beber. A Marcinha está perguntando se cardíaco pode usar. Então, nos estudos atuais, eles estão sendo excluídos. Tá? Então, não tem estudos falando cardíaco pode ou não pode. Porque é o que eu falei, as pesquisas ainda estão dentro do campo científico, né? Assim, os testes são só ali, não saiu ainda para a área médica poder já começar a administrar e se deparar com, essa pessoa é cardíaca, vamos fazer o teste? Não teve isso ainda. Tá? Eles estão na fase de isso serve para quê e como usar. No caso, então, é um tratamento, né? É um período. A pessoa não fica a vida toda utilizando esse... Não, isso é muito interessante. Se você pegar dentro desses estudos, está a dimetiltriptamina, que é a ayahuasca. Né? A ayahuasca ela é usada em rituais religiosos. Se você for nesses rituais, você vai ver a mãe enfiar o dedo no copo e dar para o bebê, o nenê. Né? Então, a criança toma aquele chá da ayahuasca desde cedo. E não se tem notícia de que aquilo causou problemas severos naquela pessoa na vida adulta. Né? Então, assim, muitas das pesquisas estão se baseando exatamente já nessa tradição
de uso religioso dessas substâncias para ter referências. Que nem no caso da Maria Sabina, por exemplo, no México, a Maria Sabina morreu velha. E ela começou a comer os cogumelos mágicos, por quê? Porque ela passava fome, ela estava andando no pasto e ela achava aquilo lá e comia. Era o que ela tinha para comer. Né? Então, assim, depois ela começou a usar, a perceber aquilo, trazia para ela um estado alterado de consciência, ela conseguiu salvar a irmã dela, e aí começa a fama da Maria Sabina, né, de curandeira, que chama esse banqueiro, que acaba colocando uma reportagem na revista Life, que aí espalha para o mundo inteiro a existência dela e começa a ter peregrinação para a casa dela. Né? Então, é bem interessante, porque quando você começa a perceber pessoas que já usam há muito tempo, como assim, até de modo habitual, por causa das cerimônias que elas praticam, você não vê distúrbios. Né? Você não vê uma doença grave, você não vê, ela está com isso porque ela usou por tanto tempo. Não existe. E uma pergunta. Normalmente, a ayahuasca, nós vemos nas reportagens, casos, as pessoas, quando usam a ayahuasca, ela normalmente fica enjoada, às vezes tem uma reação de vômito, diarreia, né? E na utilização da eu às vezes me enrolo. No cogumelo mágico. A pessoa também tem essa reação ou não? Alguns têm dor de barriga, mas só. Não tem vômito e diarreia. Né? Mas a ayahuasca, ela acaba produzindo vômito e diarreia porque quando você toma o chá, ele irrita a parede do seu intestino, né? E ao irritar essa parede do intestino, ele também ele entra na corrente sanguínea e faz com que seu corpo comece a produzir DMT, dimetiltriptamina, em excesso. Né? Então, acaba interferindo no trato digestivo. Agora, o cogumelo mágico já não tem isso. Né? Ele é um alimento, é diferente. E tem pessoas que conhecem, por exemplo, o chá de cogumelo. Né? Então, se toma um chá, não chega nem a comer. A grande questão hoje dos psicodélicos é o seguinte: LSD e MDMA, que seria o êxtase, né? O que está acontecendo? A pessoa sai, fala assim, eu vou tomar um ácido, eu vou tomar um LSD. Mas ela não sabe o que tem ali. Ela não sabe se tem realmente LSD, se é LSD aquilo que ela está tomando. Né? E das apreensões que estão sendo feitas, principalmente no Brasil, 50% não tem nada da substância que estavam falando. Não tem MDMA e não tem LSD. Isso que é o grande problema. Porque as pessoas estão tomando coisas que estão... Não sabe o que é, né? Exato. Por isso que é bom ter acompanhamento, ter um profissional envolvido, né? Isso é bem interessante. Por isso a briga dos neurocientistas para que isso volte a ser produzido legalmente. Entendi. O Jackson quer fazer uma pergunta. Vai lá, Jackson. Pode falar. Então, Irmo, eu cheguei a experimentar ali o cogumelo mágico, né? Eu comprei, eu fiz as 2 doses já. Assim, existe, porque o meu sintoma foi como se fosse bêbado. Assim, uma vontade de vomitar, fiquei tonto. A primeira sessão, assim, o sentimento de raiva, eu sei que assim ficou uma coisa muito, essa coisa veio assim, essa sensação, a raiva, uma coisa assim, aí sensações de riso e sensações de choro, mas assim, claro que eu fiz tudo sozinho, eu preparei meu quarto, eu fiz, né, num ambiente, né, com alguém me acompanhando, pelo menos monitorando, mas tem assim, claro que eu fiz aquele acho que 2 gramas que vem no pacotinho, eu fiz em 2 vezes, né? Então eu fui numa dosagem bem segura, assim, bem fraca. Eu sei que é
é uma reação individual, cada um tem uma. Mas a longo prazo eu teria, assim, outras sensações ou ficaria só dessa coisa de ficar tonto, parece que estava bêbado, sabe me dizer? Sim, é assim. Os cientistas hoje eles estão usando primeiro pequenas dosagens, né? Então, para a pessoa se ambientar com o que ela está usando, né? Ou é a psilocibina, ou LSD, ou MDMA. Então, você dá uma dose baixa, né? E depois que a pessoa entendeu o que é, como que ela viu que dá para ir e voltar, que ela volta ao normal, que ela vai ter seus insights, ela perde um pouco do medo, aí sim se dá uma dose alta, né? Com relação à psilocibina, que é a que eu estou estudando mais, né, por ser natural e mais fácil de encontrar e não ter o cogumelo proibição, né, a psilocibina sintetizada, né, é proibida. Mas o cogumelo não. É meio louco, mas o cogumelo não é. Então, eu estou trabalhando mais em cima do cogumelo, né? E fazendo meus estudos em cima dele. O que acontece é o seguinte, pelo menos eu vou falar o que eu achei a melhor metáfora. 1 grama é água no joelho. Então, o saquinho vem 2 gramas, você dividiu isso em 2 porções, você tomou 1 grama e depois tomou outro 1 grama, né? Então, você teve água no joelho. Eu acho que ele tomou 2 e 2, né, não? Ou é um dividido por... Você tomou como, Jacques? Um pacotinho dividido em 2 vezes. Tipo assim, então deu 1 grama mais ou menos, né? Ah, então tomou pouco. Isso, é. Sim, sim. Pegando leve. Pegando leve. Tá? 1 grama de água no joelho. Então, é uma dose bem segura. Tá? 2 gramas, a gente já fala que é água na cintura. Já balança. Tá? O que o Jackson contou é muito legal. Eu me senti bêbado. Por que não fechou o olho? Porque muitas vezes a pessoa tem medo de fechar o olho e ver o que ela não quer. Então ela começa a ficar com o olho aberto e ela começa a ter essa desorientação que é natural dos psicodélicos, né? E causa esses balanços que pode dar em jogo. É a mesma coisa que você está num barco e o barco está balançando, né? Então você acaba tendo problema com labirintite. 3 gramas é água no peito. Então, aqui balança. Né? 3 gramas já é uma dose que a gente chama de estou sentindo algumas coisas. E estou sentindo algumas coisas fortes. 4 gramas já é água no nariz. Então, você vai tomar uns caldos. Vai vir algumas marolas, você vai tomar uns caldão. Né? E 5 gramas é mergulho. Entendeu? Dentro das dosagens, eu vou falar da psilocibina, existem 2 protocolos. Né? O protocolo da microdose, que seria a dose macro, que seria de 5 gramas para cima, né? E existem as microdoses. As microdoses, até pouco tempo atrás, não tinha estudo científico comprovando a eficácia. Então, ela estava sendo comparada a placebos, né? Seria uma dose que induziria um efeito placebo muito forte. Mas isso não quer dizer que não seja bom. Mas como o estudo não conseguia provar que era realmente a substância que estava causando, psicodélica que estava causando a mudança. Saiu um recente agora, comprovando que sim, que a alteração e essa substância, mesmo em pequenas doses, causam alterações. Tá? Então, tem as pesquisas agora, se vocês colocarem aí no Google microdose, pesquisas científicas e colocar, vai sair essa última comprovando a eficácia das microdoses, das microdosagens. Tá? Então, foi o que eu falei, as pesquisas estão avançando muito. Né? Se você parar para ver, o que não teve de pesquisas durante 20 anos, eles estão recuperando tudo agora. Né? Teve mais pesquisas de 2010
para cá do que teve em toda a história. A Marcinha tem uma pergunta aqui, posso... Pode, vai lá, Marcinha. Nas pesquisas, eles escolhem a demanda específica das pessoas para teste? Tipo, Sim. Ansiedade, pânico, trauma? Sim, é feito uma triagem, né? Nessa triagem já se exclui aquelas pessoas que estão... Sim, que ela fez outra pergunta. Ela fez outra pergunta, para quem não está vendo, no chat. No caso das doses abaixo de 5 gramas, tem algum benefício para quem quer fazer um tratamento? Sim, sim. Tá? Por quê? A partir do momento que você começa a ter contato com o psicodélico e ele começa a entrar no seu organismo, ele vai entrar nas redes neurais e ele vai causar o crescimento de novas conexões neurais. Existe uma metáfora também sobre como ele age na depressão. Eles falam o seguinte: imagina uma TV a cabo, onde só passa canal de terror, canal de suspense, notícias trágicas. A pessoa só tem acesso a isso. Quando ela começa a usar, durante o tratamento, os psicodélicos, abre, por exemplo, um canal de humor no meio daqueles canais, abre um outro canal de vida da natureza, né? Começa a abrir alguns canais, não abrem todos, mas abre alguns canais já diferentes daquele que ela só tinha antes. No final do tratamento, esses canais já estão incorporados à grade e ainda estão abrindo novos canais. Então, assim, a pessoa consegue enxergar mais coisa além do que ela enxergava. Eu achei muito legal essa metáfora. E para quem está interessado, eu recomendo o livro do Marcelo Leite, chamado Psiconautas, Viagem com a Ciência Psicodélica Brasileira. É um livro de 2021, tá? É esse livro aqui. É um livro de 2021, trazendo as últimas pesquisas até 2021. Muito bom para quem se interessa, tá? Ele fala desde do LSD, fala da cannabis, fala da cannabis, eu não lembro, peraí, deixa eu ver. Mas ele fala do MDMA, mas eu acho que ele fala da cannabis também. Oi, irmão. A Marcinha só... Pode falar. Viu, irmã? A Marcinha, ela perguntou também, depois você pode falar, no caso do Jackson, é possível dizer que houve algum benefício pós-uso? Sim, porque o que acontece? Eu conheço o pé do Jackson, né? Então, por que ele falou que eu senti muita raiva? Porque é típico dele. O que ele não sabe é que eles têm essa raiva. Mas essa raiva, quando eu olho o pé de uma pessoa, eu vejo que ela tem. E vejo que ela tem e o que ela está fazendo com essa raiva. Se ela está exteriorizando ou interiorizando. Então, ele conseguiu acessar uma emoção que estava de fundo em muitas coisas na vida dele. Né? Isso veio à tona. Então, foi benéfico? Lógico que foi. Né? A ponto de causar uma mudança radical? Não, porque a dose, foi o que eu falei, foi água no joelho. O ideal seria ele continuar, né? Ele, assim, passou um período, ele tomar uma outra dose. Agora que ele sabe, ele pode se arriscar numa dose mais elevada. Mas aí, pode. A questão de pode e deve. Né? É o que eu falei, ainda não está aberto isso para o público em geral. Isso aí, quem está usando hoje, está criando uma grande polêmica isso, eu estou usando para o meu bem-estar, para mim, para o meu autoconhecimento. A Marcinha colocou ali, até porque a raiva tem sua função. No caso, ele destravou esse sentimento? Não, ele tomou consciência do sentimento. É isso, Jackson? Então, eu sei que tem, porque uma vez eu fiz
um reiki e tem alguma coisa na garganta, é como se fosse uma bucha muito grande. Eu sei que tem. Só que eu não consigo, por exemplo, assim, ó, entender a razão. Eu sei que tem, mas ela está oculta. Eu sei que tem esse sentimento, mas o que me leva a ter isso, eu não sei se é algum trauma, se é algum medo, se é alguma coisa de infância. Isso que eu não consigo acessar. Mas eu Sim, sei mas que veio. quando você tomou a psilocibina, né? Aham. Você acessou, você tomou 2 doses, é isso? Você tomou a primeira e depois tomou a segunda? Isso. Aí eu dei um tempo, fiz a primeira. A primeira foi mais forte, assim, né? A sensação foi maior. Eu muito escuro. Eu fiquei fechado, fiquei de olho fechado, sim. O lugar que eu fui é muito escuro. O lugar que eu fui era escuro. Ele não tinha. Talvez isso até me frustrei, porque eu queria ver coisa colorida, mas eu não vi. Era escuro. E assim, vinha umas ondas de raiva, vinha umas. Daqui a pouco eu começava a rir, e daqui a pouco eu chorava. Então, assim, foram assim, sensações interessantes. Aí assim, uma tontura, uma vontade, parece que de vomitar. Então, talvez, assim, como eu já tinha conhecimento do reiki, que veio aquela bucha, dá a impressão que tem algo que eu preciso vomitar, no sentido talvez até Metafórico. metafórico, talvez eu preciso vomitar isso, talvez ela está impregnada de um jeito tão profundo que eu tenho que arrancar isso, eu tenho que vomitar, talvez para eu conseguir ver as cores que eu desejo, né? Então, aí eu fiz a segunda dose já foi mais, as sensações foram bem menores, eu aí tentei ficar acordado, assim, de olho aberto, para ver as sensações, aí assisti um filme, a sensação que me veio foi assim, de cuidado, cuidar, e aí eu chorei muito, e veio essa coisa assim, cuidar, cuidar, cuidado, olhar para as pessoas e ter cuidado das crianças, cuidado. Veio isso para mim. Assim, essa coisa foi muito, muito forte, assim, cuidado. Mas aí agora também eu não consigo chegar assim, se é cuidado, porque a minha criança ou se é cuidar das crianças. Eu sei que eu tenho que olhar para minha criança também, eu tenho que ver essa coisa, né? Então, assim, ainda não está claro. Aí eu não fiz a terceira dose, porque eu pensei, vou dar um tempo para me É, arriscar numa dose um pouquinho Quanto tempo maior. você ficou, ô Jackson? Chegou às 5 horas ou mais? Não, não. A primeira talvez de umas 2 horas, 3 horas, mais ou menos assim, Uma. de ter aquela sensação, até a Muito sensação pouca. mais forte. A quantidade Mais foi pouca, forte, né? né? exato. Isso. E, e depois, assim, ó, eu ficava, sabe assim, depois de algumas 3, 4 horas, eu sentia assim parecia que eu ainda estava um pouquinho bêbado, Uhum, mas bem sóbrio, assim, né? uhum. E a segunda dose, então, já foi talvez meia tarde, talvez umas 2, 3 horas, mais ou menos, assim, né? Foi mais fraco a sensação. Então, não é que Mas foi aí mais. agora. É que na primeira, Hum, você não tinha conhecimento daquilo. É a mesma uhum, coisa quando você. Sempre a volta de um lugar parece ser mais rápida do que a ida. Né? Quando você certo. fala assim, para ir eu demorei 2 horas para voltar, voltei tão rápido. O tempo foi o mesmo, mas a Uhum, sensação é de mais rápido. Por quê? Porque você já conhece o uhum, caminho. uhum, Então, conforme você vai, você tomou a primeira, você entrou numa coisa desconhecida, você não sabia o que era. Na segunda, você uhum, já sabia o que você passou na primeira. E como você estava tomando a uhum, mesma dosagem, a probabilidade de você passar a mesma coisa seria muito grande no seu cérebro. Né? E não fugiu muito disso. É certo. diferente da crime. É diferente das pessoas que começam com uma,
depois vão para 2, depois vão para 3, até chegar em 5, né? Porque daí você consegue saber, nossa, com uma deu isso, com 2 deu aquilo, com 3 deu aquilo, com 4 deu aquilo. Certo. Você consegue até explicar. Bem, assim, são experiências que são muito benéficas, porém, sempre devem ser feitas por pessoas que estão acompanhadas de outras pessoas, que estão no ambiente seguro, que têm uma estrutura, se ela precisar, né? Certo, sim. Por isso, um pouquinho que existe hoje, que isso está fervendo, né? Os estudos estão aí eclodindo, né, com relação aos psicodélicos, os benefícios estão sendo muito significantes, né, com relação aos psicodélicos, inclusive pelo fato deles não serem viciantes, o uso é muito pouco para se obter um benefício, né? Eles não criam dependências ou outros danos colaterais. Então, eles têm uma série de benefícios, né, perto dos medicamentos psiquiátricos que existem hoje. E as pesquisas estão comprovando isso. Então, a tendência da liberação do uso dentro da medicina dos psicodélicos é uma realidade que vai estar, se Deus quiser, presente em nossas vidas muito breve. E nós, como terapeutas, podemos aí sim incentivar pessoas que a gente conhece que estão hoje tomando medicamentos controlados há não sei quantos anos, a procurar, né, um tratamento nesse sentido. É mais para isso essa live hoje, entendeu? Gente, espero... O André queria falar alguma coisa. O André ia falar... Ele levantou a mão e baixou. Eu acho que ele cansou de esperar. Pode falar, André. Tira o fone. Tá no mudo. Nós ainda não estamos lendo mímica. Não quero. Mal criada. Tá. Só para dar uma apimentada, mais esquentada na conversa toda, né? Porque nós não é desse, né? De apimentar. Eu tô aqui pensando o que você está falando na prática. Como é que é isso na prática? Pelos estudos, pelo que nós estamos conversando, é interessante, a gente já está tendo uma segurança de falar que o resultado é bom, que tudo isso está acontecendo, é bacana. Eu vou entrar meio que numa metáfora, alguma coisa do gênero, e eu não sei nominalizar, né? Como eu poderia ajudar pessoas com o uso de álcool ou que têm problemas emocionais tão agudos que elas vivem calçadas em ruas ou até mesmo em Cracolândia? Qual a sua visão em relação ao uso desses psicodélicos? Porque normalmente as pessoas que têm esses vícios muito agudos que vai ser tratado tem uma dor emocional muito grande. Como poderia ser na prática usado isso para potencializar essa ideia? Não só no uso terapêutico, também uso terapêutico e sempre guiado. Mas por que essas pesquisas não estão indo nesse viés? É que assim, André, as pesquisas, por enquanto, elas estão trabalhando o que a sociedade pede mais, né? O que hoje está mais necessário dentro do ambiente social que nós estamos vivendo. Por exemplo, eu estava assistindo uma live do Siddhartha Ribeiro, que ele estava falando com relação ao óleo de cannabis, né? Então, ele fala o seguinte: a partir do momento que libera-se o óleo de cannabis, em contraponto à liberação do óleo da cannabis, porque daí ficaria um valor acessível para todo mundo, deveria ter um benefício para as pessoas do morro, que foram muito discriminadas pela cannabis, né? Então, e já existe essa preocupação social quando da liberação. Então, algumas pessoas já estão pensando lá na frente, né? Que nem se você consegue hoje a aprovação dessas pesquisas e a liberação dos
psicodélicos para uso, né, mesmo que seja num primeiro momento, e acredito que por algum tempo ainda, por psiquiatras, por médicos, né, o valor desses medicamentos vão ser muito baixos. Então, vai dar para você conseguir trabalhar, por exemplo, com esse público que você falou, né, de uma maneira muito, muito produtiva, desde que eles queiram. Né? Tem essa questão também. Né? Então, assim, vai ser mais fácil, porque financeiramente vai ser viável. Nós Natural. não estamos falando de uma coisa que vai consumir uma demanda para aquele indivíduo para o resto da vida dele, como é hoje. Né? A gente está falando de uma demanda que vai ser no máximo 5 vezes. Então, perto do tratamento convencional que nós temos hoje, não tem nem comparação. Né? Quanto custa hoje um hipnotrópico? Porque a pessoa vai tomar ele a vida inteira, a partir que ela começa a tomar. E às vezes ela vai no psiquiatra porque ela coloca outro e aumenta a dose daquele. Então, em vez de tomar um, ela está tomando 2 e mais um outro remédio, que mais um outro remédio. Né? Movimentando uma cadeia. Exato. E esse aí não, entendeu? Esse aí você não vai precisar tomar 3 tipos de medicamento. Você vai fazer um tratamento que vai usar, né, um psicodélico específico por 3 a 5 vezes. Mas você falou uma coisa bem importante. A pessoa tem que querer, né? Não adianta a pessoa ser um alcoolista, mas ela não tem vontade ou não se propõe a querer parar. Um exemplo. Exato. Aí não adianta. Não. Ou ela consome um tipo lá de droga que é altamente viciante, mas ela não tem a intenção, vamos dizer assim. Começou o debate, então, eu quero falar também. Então, se ela não quer, não adianta você querer dar é isso? Ou se você der, ela corre o risco de já começar a ter uma mudança mental. O que você acha? Não. É assim, ó. Tem pessoas que, se você falar para mim, olha, eu quero tomar ayahuasca, eu estou preparada para tomar ayahuasca, eu quero porque eu quero destravar isso. E você pega uma amiga que não quer ir, que está indo só porque você encheu a paciência dela, o resultado para ela pode ser 0. Mesmo ela não quer. Quantidade. Por quê? Existe, junto com qualquer droga, existe junto àquela droga a expectativa, que é o efeito placebo. Entendeu? Sim. Então, se você une as duas coisas, o benefício é muito maior. Agora, se você faz uma coisa e a contragosto daquela pessoa, não vai ter, às vezes é 0 o resultado. Né? Uma coisa anula a outra. Então, sempre vai partir da premissa de que eu quero sair disso. Interessante. É, polêmico. E importante, né? O Serginho, ele colocou ali, na minha humilde opinião, quando queremos fazer algo de verdade, conseguimos o que queremos em tudo em nossa vida. É verdade. Eu concordo contigo. Eu também. Concordo. Então, mas a minha questão que me levantou essa pergunta é que quando você começa a usar a psilocibina, vamos só ficar nessa seara, e você começa a criar novos caminhos neurais, e você começa a ter uma nova perspectiva, um novo prisma, fica mais fácil de você se livrar do vício. No meu entendimento, e por isso a brincadeira, né, de provocar, o que vai ser feito dessas pessoas quando elas se resolverem? Quando você faz essas pesquisas, existe uma perspectiva. Quando eu uso uma técnica com a psilocibina mais a terapia, eu vou estar potencializando um tratamento de anos e meses. Então, nós vamos começar a nos curar. Como enfrentar a resistência? A resistência de ambiente, social,
de uma engrenagem farmacêutica, por exemplo. Eu estou brincando aqui, tô brincando de Mas chapeleiro maluco. exato, mas é isso hoje. Que nem o óleo de cannabis, por exemplo, é o maior exemplo. Certo. O óleo de cannabis hoje está sendo vendido por R$ 2.500. Agora, se você entrar com uma liminar que você possa plantar a maconha na sua casa e você produzir o óleo, você não vai gastar nada. Então, olha a diferença, né? E assim, óbvio que vai ter pessoas, né, que vão preferir pagar para ter o óleo pronto e não querem fazer. Então, vai ter mercado para todo mundo. Só que dentro do óleo de cannabis, que é o que está sendo mais difundido hoje no Brasil, né, que ligado a uma droga com uso terapêutico, nesse sentido que eu estou falando, já tem essas brigas, né? A indústria farmacêutica não quer perder o osso. É assim, se você pegar os vídeos do Cidade da Ribeira, você vai ver os enfrentamentos que ele está tendo com relação a isso, né? Mesmo porque a maconha também tem aquele negócio de uso recreativo muito forte, né? Então, assim, se liberar, como é que vai ser? Então, óbvio que os cientistas já estão com uns estudos muito robustos com relação ao que é, como usar, por que se deve usar e por que não se deve usar. E quando se deve usar e quais são as pessoas que não devem. Então, as pesquisas avançaram muito, 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 né? Com relação à psilocibina, a gente vai chegar nesse mesmo patamar uma hora, que eu estou falando agora do óleo da cannabis, vai chegar com a psilocibina, vai chegar muito rápido com o MDMA. Acredito que até o final desse ano, no começo do ano que vem, já está liberado nos Estados Unidos. Então, assim, já vai estar assim, para os médicos usarem. Então, a gente vai começar a ter mais notícias sobre isso, né? Poxa, a ideia é fazer uma terapia psiquiátrica com menos malefício para aquelas pessoas que estão precisando desse uso. Eu estou compreendendo, mas eu ainda tô indo no embate da. Vai ter enfrentamento da indústria farmacêutica, óbvio, ninguém quer perder outra. A gente está falando, vamos supor, o MDMA. Por que eu vou produzir MDMA? Você vai usar 3 vezes na sua vida? Depois não vou usar mais? Ainda tem isso, né? É rápido, né? Você quer comparar um medicamento que eles têm que fazer em larga escala e que a pessoa usa contínuo ou uma boa parte da vida para um medicamento que a pessoa vai usar máximo 5 vezes. Eu ouvi várias vezes, inclusive eu conheci funcionários de farmacêuticas, né? Que a indústria farmacêutica ela investe para te adoecer, mas não para te matar, né? Porque é o consumo contínuo dos remédios e é o ganho garantido deles, assim como o cigarro. A minha questão é o que motiva a gente tá enviesando por esse processo? Se você falar que médico no tempo de residência e tudo mais não usa droga para fazer plantão, a gente está se iludindo, né? E isso é um monte de lugar. Existe toda uma engrenagem funcionando. O que isso... a, a, eu não estou sabendo formular a pergunta, mas o que esse processo vai mudar? O que vai motivar a mudança desse processo? Se não há interesse de deixar você saudável. Posso fazer um comentário? Eu acho assim, dentro da questão que ele fala, né? O que me leva à mudança e o que me leva a querer que o outro mude, saindo desse sistema que foi imposto, dessa engrenagem. Isso, doentio. Isso, né? Então, assim, eu penso que quando você está num estágio que você passou por aquela situação e viu
e encontrou situações diferentes de sair daquele ponto, por exemplo, assim, eu tenho insegurança, vamos supor, eu vou lá tomar remédio para me sentir mais seguro, fico aqui. De repente eu encontro uma outra terapêutica, eu encontro um outro caminho, cara, como foi rápido, como foi fácil, como isso me fez bem. Então eu entendi que esse processo é possível mudar de forma diferente. Aí eu vou dizer para ti, olha, se tu fizer isso e aquilo, você muda. E quando você entender que isso muda de verdade, você vai querer contagiar o outro. Então, eu penso que é esse processo. Nós vemos, eu como terapeuta, eu vejo que, sim, eu posso viver sem medicamento farmacêutico. É claro que eu vou precisar em algumas situações extremas. Exato. Sem medicamento não, mas para alguns vai ser necessário. Mas, sim, assim, se você pegar Reich, por exemplo, Reich, ele descobre a função do orgasmo, ele descobre a repressão, ele descobre o quanto isso estava fazendo mal para as pessoas e ele descobre que isso vinha da sociedade. Então, a gente tem que mudar a sociedade. Ele foi expulso de 7 países, nego, porque ele começou a ensinar educação sexual, né, em 1923, 24. Então, imagina. Magnetismo ainda. Não, educação sexual mesmo. Por que da repressão? Por que não precisa? Porque precisa. Então, quando você vai contra o status quo, que é a sociedade do jeito que está, você entra em conflito com o inconsciente coletivo, que não quer, é um ser vivo. O inconsciente coletivo, ele é um inconsciente coletivo vivo. Ele não quer morrer. Chegou na veia. De tudo quanto é jeito para não morrer. Que, se você assistir Matrix, vai ser mais ou menos o engenheiro lá. É o inconsciente coletivo. Então, quando o inconsciente individual vai contra o coletivo, tem um embate. Só que o inconsciente coletivo está impregnado na estrutura maior de governo. Então, você sempre vai estar com menos poderio de fogo contra ele. Então, assim, a pergunta foi interessante, seria tema para uma outra live, porque a gente não tem como discutir isso nessa, né? Mas Reich é um bom exemplo de quem lutou contra isso, né? Do jeito que você está falando. Saiu da caverna. E quando voltou... tenta tirar os outros, o que aconteceu? Então, exatamente esse é o ponto. Tem uma pergunta da Luciana aqui. Cadê a Luciana? Deixa eu ver o rosto da Luciana. Provocou. Essa é minha irmã. Uhum. Lu, pode falar a pergunta. Eu não consegui ler. Tá sem som. Desculpa todo mundo, eu tô tomando banho ouvindo vocês, por isso que eu não abri a câmera. Para não perder. Não, é a pergunta que você fez, André. Na verdade, não é uma pergunta. Você perguntou qual seria a motivação hoje, né? Eu entendo que a motivação principal é o tanto de incentivo ao autoconhecimento que a gente está tendo acesso, que antigamente isso não era estimulado. Enviesou bem. Não tinha esse estímulo, então você procurava o terapeuta ainda ele era muito preconceituoso essa procura, porque só louco procurava, entendem? Então, de um tempo para cá, eu acho que com essa chegada da internet, com toda essa mobilização que está tendo, hoje o que está, para mim, o que mais motiva as pessoas a se procurarem é exatamente o que nós estamos fazendo todo mundo aqui. Eu quero me autoconhecer. Essa troca... É a fala desse amigo que acabou de falar, que eu experimentei, eu me senti assim, eu vi a raiva. A gente enxerga muito a parte psicológica sendo colocada em jogo, né? E a parte psicológica que cabe a ele. Não entra onde a gente se vê, entende? Como um grupo. Porque o que ele relatou diz mais respeito à vivência dele, à viagem dele. Isso, entende? Então, Sim. assim, o que motiva... Pô, se ele viajou, se ele conseguiu chegar, né? Se ele acessou isso nele,
pô, pode ser que eu consiga também chegar numa cura dentro, porque o que todo mundo quer é isso, né? Tipo, é uma melhora na condição, no relacionamento, até na pretensão que a gente tem na mudança de mundo. Então, para a sua resposta, eu daria isso. O que me motiva é se incentivar ao autoconhecimento. Mas a ideia de quanto mais compartilhar e nós tivermos a mesma ideia, o mesmo ideal como terapeuta, mais forte ficamos. É por isso que eu estou questionando, Sim, fazendo um advogado. Polêmico hoje, entendeu, André? Porque muita gente ainda tem muito preconceito com relação aos psicodélicos. Por quê? O governo ele entrou com uma política de contra, isso é ruim, isso faz não sei o quê. Muito forte. Muito forte, e isso ficou. Verdade. Porque gente, se vocês pararem para ver, tudo que vai contra o status quo se ferra. Né? Os psicodélicos, na hora que eles perceberam que eles podiam perder a massa de manobra, não, isso é um crime, isso aí faz mal, isso aí não sei o quê, vira ilícito e acabou. Né? Osho, a hora que eles perceberam que Osho começou a crescer, não, ele vai dominar o Estado, pô, tira esse cara daí. Então, assim, tudo que começa a mexer muito no inconsciente coletivo, o inconsciente coletivo reage. É meio padrão isso, e é natural de acontecer, ele não quer morrer. Né? Então, a gente fala de inconsciente coletivo, parece que é uma coisa que não tem a vida, tem vida, é dinâmica igual a nossa. Mas quando é esse que é o problema. Quando a Luciana fala o autoconhecimento, o despertar, você desperta um desejo em cada um. É isso que eu estou dizendo. Não adianta eu chegar e falar assim, isso aqui é bom, eu experimentei, você tem que experimentar. Mas quando você conversa com a pessoa que está à sua frente, o seu cliente, e fala assim, existe um método, uma proposta que ela é inovadora, ela é nova, mesmo sendo antiga, de um autoconhecimento, se torna muito mais atrativo e interessante. É nesse sentido que eu tô provocando. Mas o que torna... Fala. Eu sei que dentro desse processo ele é muito delicado e eu ainda estou formulando uma questão. Eu também passei, né, pela psilocibina, passei pela ayahuasca e vou te falar, em outro momento eu sou contra ferozmente a tudo aquilo que balança a minha cabeça. Álcool, maconha, eu sou contra. Eu sou contra. Mas numa questão terapêutica de autoconhecimento, chegou no momento que eu falei assim, tá aí. Quem sabe eu fazendo isso muda. E mudou. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou agora, André. Não é eu falar que é bom, é eu falar, eu usei e tive uma mudança. Ou então as pessoas verem que ocorreu uma mudança em mim e alguém perguntar o que aconteceu? Aí, não, eu fiz uma terapia assim assado. Isso é que faz a diferença, porque eu vou te falar uma coisa. Você visivelmente dá para notar que mudou. Eu tô numa mandala, né? Não, e assim, gente, só para finalizar, porque já está... Isso. Vamos finalizar por causa da hora. Isso. É assim, ó. Madre Teresa falava assim, eu sei que o meu trabalho é só uma gotinha no oceano. Mas se não fosse essa gotinha, ele estaria menos cheio. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje existe isso está crescendo, as pesquisas estão evoluindo e logo, logo a gente vai ter, aparecendo no mercado, terapeutas psicodélicos. Fluorescente. Com protocolos prontos, com ideias de tratamento prontas, com uma revolução dentro da área psiquiátrica. E se a gente já tiver uma noção disso, a gente pode apoiar esse movimento para que ele se solidifique o mais rápido possível. É por isso que eu fiz essa live hoje, que eu quis trazer esse tema dentro do Prática da Mente, né? Para que as pessoas tomem conhecimento dele. Sim. Foi perfeito. Sim. Só comentar ali esse detalhe assim,
o autoconhecimento. Eu estava conversando com duas amigas do trabalho sobre leitura dos pés, né? Análise da personalidade pelos pés. Quando eu falei isso, uma automaticamente mostrou os pés para mim e a outra automaticamente ela escondeu os pés. Então assim foi muito claro. Então isso realmente é muito individual, é muito pessoal e realmente não é porque foi bom para mim ou porque eu sei as pessoas vão querer fazer. Sim, é um processo até quebrar toda essa questão, as minhas crenças. É uma viagem. Valeu, galera. Gente, muito obrigado por assistirem essa live, né? Para as pessoas que estão aqui comigo, para as pessoas que vão ouvir isso no YouTube mais para frente ou no Spotify, né? Desde já, muito obrigado. Quero deixar para vocês aí os meus contatos, que é @irmoneto, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, né? Tem o meu canal no YouTube, onde eu coloco alguns vídeos sempre, né? Estou sempre abastecendo o canal. A meta para futuro bem próximo, né? Acredito que mais para o final do ano, é o lançamento do curso da Personalidade pelos Pés e o Enneagrama, né? Já tem o curso de módulo básico, né? E agora vai ter um módulo intermediário, que é os Pés e o Enneagrama. Muito obrigado a todos. E obrigado por essa oportunidade incrível que o pessoal do Praticadamente me deu. Muito obrigadão mesmo a todos vocês. Valeu, Obrigado. boa noite, obrigado, irmão. Até. Oi, irmão. Foi sensacional. E quem agradece, na realidade, somos nós aqui. E essa discussão que teve agora no finzinho foi muito interessante, justamente porque, que nem a Luciana estava comentando, o que o André Villa acabou trazendo aí como discussão, né? Esse autoconhecimento também, né? Que a pessoa acaba tendo. E também da vontade, né, que você comentou. Se a pessoa também não tiver vontade, não vai adiantar nada. E não só da vontade, acreditar. Eu acho que o acreditar leva muito em consideração para você poder trabalhar a sua mente já nesse caminho, né? Acreditar que pode ter alguma mudança. Então, pessoal, vamos aqui encerrando mais uma aula sensacional que o Igor nos trouxe. Né? E lembrando a todos também que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão ter os comunicados das nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tá? E, em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso professor de hoje, Irmo Neto, e a todos que estão aqui presentes também, e a você que está nos escutando no Spotify, e a você que está nos ouvindo, assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente e assim mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!